que eu lhe digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novamente no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração para eu tratar com vocês nessa noite: o amanhã não tem o poder de mudar o hoje, mas a sua noite, o seu culto de hoje, tem o poder de mudar toda a sua semana. Quando a gente pega nessa parábola, aonde se aproximava a Páscoa, e Jesus reúne os discípulos para tratar algumas coisas com eles, a gente percebe algumas características que são muito importantes para o nosso tempo, porque muitas vezes a gente está se deixando levar pelas nossas ansiedades, pelas nossas preocupações, pelos problemas que hão de vir. E o mais interessante nisso tudo é que quando a gente pensa sobre o culto que celebramos a mesa do Senhor, que celebramos a ceia, na maioria das igrejas acontece no primeiro domingo, ou no máximo no segundo domingo do mês. E aí a gente enfrenta um problema muito grande, e nós entendemos que essa data, essa primeira semana do mês, ela tem uma característica muito especial para as nossas vidas. Como assim, Patrick? Que característica é essa? Quando a gente percebe nas nossas vidas, o primeiro ao quinto dia útil do mês, normalmente é o que acontece? É o mês em que recebemos o nosso, e junto com o salário vem as dívidas, vem as preocupações. E aí é o quinto dia útil, você recebeu, você pegou o seu caderninho de anotação, botou a mão na sua cabeça e pensou: esse mês eu preciso de um milagre. E aí chega no domingo à noite, na hora de você participar do culto ao Senhor, mas sabe o que acontece? O seu coração está voltado para as suas preocupações, mas não está voltado para o Jesus que pode resolver todos os seus problemas. E assim a gente começa a entender o que Jesus quer fazer hoje nesse culto de ceia, porque talvez mesmo inconscientemente você não perceba, mas você acaba fazendo isso, porque o culto de ceia é um culto diferente, é um culto que a gente vem mais arrumado, é um culto em que os obreiros colocam terno, colocam a roupa bonitinha, as pessoas se lembram da ceia e falam: não, hoje eu tenho que ir bonito, porque eu vou participar da mesa do Senhor. Mas deixa eu te contar um segredo: não tem nada instituído que deva ser dessa forma, mas o nosso coração, por se lembrar da morte e ressurreição de Cristo, a gente entende que é um culto especial, e por ser esse culto especial, a gente se prepara de uma forma melhor para cultuar ao Senhor. E nessa preparação, muitas vezes o nosso espiritual está mais sensível, o nosso emocional muitas vezes está mais sensível, e a gente chega aqui e começa a participar do culto, o ministério de louvor começa a louvar, as lágrimas começam a escorrer pelos nossos rostos, e a gente começa a entender e se lembrar do que aconteceu naquela cruz, porque antes de Jesus era uma coisa, mas a partir de Jesus nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós antes que éramos separados, agora nós podemos ser um único povo, por meio da morte e da ressurreição. Mas a cerimônia da ceia, ela começa com uma característica diferente, e eu prometo que eu não vou prolongar a mensagem nessa noite. Mas a primeira coisa que acontece quando Jesus se reúne naquele espaço amplo, o alimento já estava preparado, a mesa já estava preparada.
os discípulos estavam todos reunidos ali no mesmo lugar. E quando Jesus chega, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a capa, colocar uma toalha ao seu lado e começa a lavar os pés dos discípulos. E isso já predizia o que iria acontecer instantes depois. E você vai entender o que eu estou falando. Porque quando Jesus ele tem essa atitude, qual é a mensagem que ele está querendo passar? Que no mundo, os pequenos terão que servir aqueles que são grandes. Mas no reino de Deus, a matemática é diferente. Porque aquele que quer ser grande, tem que começar a servir. E aí Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas quando a gente olha para a cerimônia que aconteceu ali, a gente começa a entender algumas coisas especiais. Para nós entendermos que o Evangelho não é para o homem, mas o Evangelho é de Deus. Por mais que o Evangelho signifique as boas novas, a gente tem que se lembrar e colocar Jesus Cristo no centro. Mas hoje estamos pregando um Evangelho muito cômodo, aonde estamos apresentando Jesus como um bom samaritano. Como assim, Patrick? É um Jesus que só cuida das viúvas e dos pobres, mas a gente não reconhece Ele como Senhor das nossas vidas. E é muito bom ouvir esse Evangelho, porque reconhecer Jesus como Senhor é entender que Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio de tudo nas nossas vidas. Mas o Evangelho que atrai não é esse, porque esse Evangelho exige renúncia. Mas naquele dia, naquela ceia, na última ceia, Jesus ele representa 3 personagens ao mesmo tempo. Ele é o que celebra, Ele é o pregador, e Ele também é o cantor. Sabe o que isso aponta para nós? Que não é sobre nós, mas sobre Ele. É sobre Ele. E aí Jesus continua. E após Jesus terminar de pregar, Jesus terminar de passar ali as últimas instruções, Ele vai falar assim para os seus discípulos: olha, um de vocês irá me trair, eu serei morto, crucificado, mas eu vou ressuscitar e vou voltar para ter mais um tempo com vocês. E imediatamente após Jesus anunciar a sua morte, sabe o que acontece com os discípulos? Eles não estão preocupados com a ausência que Jesus vai fazer, mas eles estão preocupados em qual deles será o maior, em que vai assentar na cadeira que era de Jesus. O problema da igreja desse tempo é que nós nem choramos pela ausência daqueles que estão saindo, e já estamos nos guerreando para saber quem que vai assumir o lugar. Mas quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, Ele estava dizendo: olha, não é sobre quem vai sentar na cadeira, mas sobre quem vai me servir de verdade. E como assim, Patrick? O que é servir? Ontem eu estava de serviço à noite, e aí um rapaz entrou numa residência, acabou furtando. A gente conseguiu alcançar e prendê-lo. Mas aquele rapaz estava fedendo tanto, morador de rua, usuário de entorpecente, que a gente não conseguia nem ficar no mesmo ambiente que ele. A gente levou ele para uma sala que fedeu o ambiente todo. E naquele momento o Senhor me trouxe à memória essa passagem, e a respeito também do endemoniado gadareno. Porque como que ele estava vivendo? Ele estava vivendo no meio dos sepulcros, sujo, fedendo, catingando,
Mas quem queria ir lá pregar para ele? Mas quando quer sentar na cadeira de honra, você começa a brigar para sentar. Mas a gente está vendo aqui em Castelo a quantidade de pessoas em situação de rua. Você quer acreditar, na verdade, que isso é uma escolha. São demônios prendendo e amarrando essas pessoas. Mas sabe o que acontece? Não dá ibope. E aí, Jesus continua. Não se preocupe, Pedro. Você disse que não vai me negar. Mas não é somente você que vai me negar, mas todos vocês vão me abandonar ainda essa noite. Sabe o que acontece? Jesus, ele estava lá, sentado na mesa com aquele que iria traí-lo. Jesus estava sentado na mesa com aquele que ia negá-lo por 3 vezes. Jesus estava sentado na mesa com todos aqueles discípulos que iriam abandoná-lo. Mas ele não deixou de viver aquele momento de forma intensa. Patrick, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com a certidão de divórcio que está para eu assinar, com a minha empresa que eu tenho que pagar os funcionários, com meus problemas familiares, o meu filho que está caminhando por um caminho que eu não gostaria que caminhar, que você vem para um culto como esse, você consegue pensar em tudo, mas você não consegue se lembrar do que Jesus fez por nós. Eu vim trazer um recado de Deus para você nessa noite. Enquanto você estiver nessa casa, entre 4 paredes, desligue-se do que está acontecendo lá fora. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para a cruz que representa a nossa redenção. Porque talvez essas 2 horas que você está aqui serão os únicos momentos em que você vai ter a paz verdadeira que você precisa. Porque quando você sai muitas vezes para o lado de fora, os problemas estão todos lá de novo. Mas eu quero crer que eu estou pregando para uma geração nessa noite que decidiu não se contaminar, que decidiu não se corromper. Uma geração que vai se entregar verdadeiramente para Cristo. Aleluia. Uma geração que vai estar aqui, mas não somente de corpo, mas com o intelecto. Não somente com uma mudança exterior. Eu mudei o meu jeito de vestir, eu mudei o jeito de falar, mas o meu interior continua como um sepulcro caiado. Por fora está lindo. Não, eu estou pregando para uma geração que não tem medo de se arrepender verdadeiramente, de entender que pecados são perdoados quando existe um arrependimento profundo, arrependimento eficaz. Se a gente não pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, a gente vai continuar vivendo a mesma vida. Sabe por quê? O Salmo 133 vai falar o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em é como óleo precioso que desce sobre escorre sobre e depois sobre Sabe o que isso está apontando para o nosso tempo? Que muitas vezes nós queremos deixar Jesus na nossa vida apenas como Salvador. A gente limita Jesus como aquele que veio único e suficiente para nos salvar. Ele veio para nos salvar, mas Ele também veio para restituir o governo que foi nos tirado lá no Éden. Então Deus, quando Ele fala, compara, porque o óleo no Antigo Testamento pode ser entendido como o Espírito Santo de Deus.
Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo vem primeiro sobre a sua cabeça, porque cabeça representa governo. Depois ele escorre sobre a barba, porque barba significa o quê? Autoridade. E depois ele desce sobre as vestes, porque a veste significa o quê? Santidade. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, primeiro ele vai nos dar governo sobre todas as coisas, depois vai nos dar autoridade para enfrentar os problemas que tem nos acometido, e por fim, ele nos purifica de todo o pecado, ele nos torna santo e pronto para fazer a tua vontade. Se coloque de pé, eu já vou terminar. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu quero chamar a sua atenção para isso. A ceia na igreja é um momento muito importante. Mas como nós lemos aqui em Mateus capítulo de número 26, ele vai dizer assim: prestem atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber do vinho, até aquele dia em que estarei com vocês, no reino do meu Pai. Nós mensalmente, nós viemos aqui, participamos do pão, participamos do suco da vide, mas Jesus desde aquele dia, Ele nunca mais participou, nem do pão e nem do suco, porque Ele fez um pacto com a igreja. E sabe qual pacto que é esse? Que a próxima vez que eu for tomar dessa carne, ou melhor, eu vou beber desse sangue, desse vinho, desse suco da vide, eu estarei com cada um de vocês. É uma promessa, porque Ele foi, mas Ele foi preparar um lugar, e esse lugar é para quê? Para que aonde Ele esteja, nós também devemos estar. Mas sabe, e eu vou concluir para orar pela sua vida e passar para o pastor e para a parte da ceia. Existe algo muito interessante na história de Jesus com os seus discípulos. E essa parte interessante é que durante toda a caminhada deles, pastor, eles foram corrigidos. Jesus não passava a mão na cabeça deles não, meu lindo. Ó, a vara e o cajado representava. Mas sabe o que aconteceu? Eles nunca abandonaram Jesus. Nunca. E às vezes a gente olha para dentro de nós, e eu quero te convidar a refletir sobre isso, porque é momento de ceia. E a gente acha que pelos nossos erros, que pelos nossos pecados, Jesus já nos abandonou, que nós não podemos fazer mais parte do corpo, que nós fomos arrancados. Mas não é isso não. Sabe por quê? Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eu passei por tantas coisas nesses 3 anos que a gente está andando junto. Eu fui perseguido, a gente passou por tempestades, a gente passou por vários momentos juntos, mas em todos eles, vocês estiveram me acompanhando. Vocês não me abandonaram, eu fui duro com vocês. Eu preguei mensagem que ia direto àquilo que era o seu interior, para te quebrar, para te fazer de novo. A mensagem era dura, machucava, mas vocês permaneceram comigo. E quando Jesus está naquela ceia, ai Jesus,
Ele quer mandar uma mensagem para nós. E sabe qual mensagem que é? Pedro, você é sanguíneo. Você fala quando não tem que falar. João, você é bipolar. Mateus, você é assim. Tomé, você não tem fé. Mas vocês permaneceram comigo. E porque vocês permaneceram comigo, eu também vou permanecer com vocês. Você errou, você pecou, você se afastou, mas Jesus continua acessível para a sua história. Não importa o que você fez, não existe pecado que não possa ser perdoado, a não ser a falta de fé em que Ele perdoa todos os nossos pecados. E Deus te convida nessa noite para participar dessa mesa, porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de unidade. E Jesus, quando volta, Ele deixa uma promessa: meu Deus, ficai em Jerusalém, todos vocês, até que do alto sejais revestidos de... Muitas vezes a gente só lembra da palavra obedecer, mas aqui Ele disse todos. E quando a gente entende todo, a gente lembra de união. E quando a igreja se une, Satanás não tem poder para parar ela. Quando a igreja do Senhor se une no mesmo propósito, nada pode nos parar. Oh! Glória! Amor me libertou de mim, agora vive em mim. Ai, Jesus! Redentor, seu amor me libertou de mim, e agora vive em mim. Eu quero te convidar nesse momento a você colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos. Eu não sei o que você tem enfrentado.